A história começa no ensino médio, onde muitos alunos estão discutindo mangás. Um deles diz que o mangá é incrível, especialmente a parte em que o mago morre. O protagonista, Haruto, que está sentado atrás do melhor aluno da turma, olha para ele e pensa consigo mesmo que ele não deveria ter gritado aquele spoiler em voz alta. O nome do melhor aluno da classe é Yohei Namba. Uma garota chamada Hino sai correndo até Yohei e pergunta se ele também está lendo mangá. Yohei pergunta quando ela vai sair com ele. Hino responde que Yohei é jogador de basquete e que o clube de basquete o mantém extremamente ocupado. Yohei concorda e diz que afinal ele é um prodígio do primeiro ano. Uma garota chamada Mochi Jiyuki caminha lentamente até Haruto com uma carta na mão. Ela pede para que ele entregue a carta à mãe dela. Yohei olha para os dois e pergunta qual é a relação entre eles. Hino responde que Haruto, Hino e Mochi Jiyuki são amigos de infância. Yohei dá um tapinha nas costas de Haruto e diz que até caras sem graça como ele acabam tendo sua chance. A representante da turma manda Yohei voltar para seu lugar. Mochi Jiyuki encara Haruto por um instante e volta para sua carteira. Uma garota chamada Karen diz a Haruto por trás que ele e Mochi Jiyuki parecem estranhos um com o outro, mesmo sendo amigos de infância. Haruto olha para ela e Karen comenta que se tivesse uma amiga de infância bonita como Mochi Jiyuki, provavelmente também ficaria nervosa. Haruto se lembra de como era próximo de Mochi Jiyuki quando eram crianças. De repente, a sala inteira começa a tremer. Haruto se segura na carteira e pede para Karen se segurar em alguma coisa, pois é um terremoto. Nesse momento, Mochi Jiyuki cai sobre Haruto, mas ele a segura a tempo. Mochi Jiyuki fica envergonhada e sai correndo. Haruto se pergunta se aquilo foi uma experiência ruim para ela. No instante seguinte, Haruto e seus colegas são repentinamente teletransportados para um espaço completamente diferente. Ele olha ao redor e se pergunta onde estão e por que estão dentro de um círculo mágico cercado por vários magos. Uma bela mulher à frente deles diz que aquilo não era como deveria ter acontecido. Todos os garotos da turma passam a adorá-la instantaneamente. Um velho se aproxima da mulher e a chama de princesa, dizendo que ela deve explicar a situação aos heróis. A princesa concorda, limpa a garganta e cumprimenta a todos. Ela se apresenta como Filha Elmont, a primeira princesa do reino de Elmont. Esse nome é completamente desconhecido para a turma. Todos percebem que o mundo em que estão agora é diferente daquele de onde vieram. A princesa explica que, de acordo com as lendas, eles foram invocados como heróis, causando um grande alvoroço entre os alunos. Muitos ficam empolgados, enquanto Manning entra em pânico. Karen se pergunta em voz alta que tipo de poder Haruto possui e diz que está animada, pois tudo parece muito clássico. Yohei se irrita e diz furiosamente que eles estão falando besteira o tempo todo. Um amigo tenta acalmá-lo, dizendo que é igual ao mangá que ele estava lendo antes. Yohei responde que aquilo era apenas um mangá. O amigo insiste dizendo que a única forma de toda a turma ter sido trazida até ali seria por magia de verdade. Os alunos se perguntam se poderão voltar ao mundo real. Karen diz a Haruto que eles deveriam aproveitar, mas todos querem voltar para casa. A princesa filha afirma que é normal se sentirem confusos e que, segundo a lenda, quando cumprirem sua missão, voltarão em segurança ao mundo original. Yohei, novamente irritado, grita com a princesa perguntando que tipo de missão eles terão de enfrentar. A princesa explica que em seu reino, heróis são invocados a cada poucos séculos para enfrentar ameaças ao continente, mas que a natureza dessas ameaças varia. Muitas lendas dizem que os heróis derrotam dragões terríveis ou o rei demônio. Ela acrescenta que desta vez não sabem qual será a ameaça e todos entendem o que isso significa. Yohei pergunta se isso quer dizer que não poderão voltar até descobrirem a ameaça. A princesa se curva e pede desculpas imediatamente. Nesse momento, outro homem se aproxima. A princesa o chama de seu irmão mais velho, Rogas Almond, o primeiro príncipe do reino.
filha explica que normalmente só um herói é invocado, mas desta vez foram muitos. Rogas observa os alunos e pergunta se ela está preocupada em hospedá-los, já que são 30 estudantes. A representante da turma pergunta se isso significa que foram invocados além do esperado e que talvez o reino não consiga tratá-los adequadamente. Ele diz que foram convocados sem consentimento e agora precisam cumprir uma missão inútil apenas para voltar para casa, sem saber os detalhes e nem receber qualquer recompensa. Afirma ainda que se o reino não puder pagá-los, eles não moverão um dedo. Os outros alunos concordam. A princesa garante que a família real oferecerá a melhor hospitalidade possível e que quando a ameaça for identificada, alguém certamente poderá lidar com ela. Iori fecha o punho e pergunta destemidamente o que ela quer dizer com alguém. Ele diz que o lugar nem parece avançado e que provavelmente nem banhos existem naquele mundo. Um dos magos se enfurece e manda Iori parar de zombar. A princesa pede ao mago que não os trate daquela forma, pois são heróis invocados. Karen comenta com Haruto que Iori não consegue ficar quieto sem causar problemas. O príncipe Rogas se aproxima de Iori, segura seu queixo e com um sorriso gentil diz para ele não se preocupar. Afirma que garantirá que suas exigências sejam atendidas e que cuidará da investigação da ameaça. Iori manda o príncipe soltá-lo, mas Rogas responde com uma voz mortal e aterradora. Todos sentem a pressão por trás de suas palavras e Iori finalmente recua. A princesa diz que eles não sabem o que as pessoas de outro mundo realmente desejam. O príncipe pergunta o que os satisfaria. Mochidiuki levanta a mão imediatamente. O príncipe pede que ela vá ao seu quarto à noite, deixando todos extremamente embaraçados. Mochidiuki pergunta por que tem que ser no quarto dele, e o príncipe responde que é uma honra para a maioria das pessoas. Sem novo, ela aceita. O príncipe explica que a invocação só funciona quando ambos os lados concordam, e que se todos foram invocados, alguém entre eles realmente desejava mudar o mundo. Ele diz que não obrigará ninguém, e que aqueles que desejaram isso agirão por conta própria, e no fim, todos receberão o que merecem. Mochidiuki se anima e pergunta se eles podem usar magia. O príncipe concorda e cria uma chama na mão. Ele diz com um sorriso confiante que, além da magia, existem poderes chamados habilidades. Explica que os heróis invocados recebem capacidades físicas muito acima do padrão do mundo, além de habilidades especiais, tornando isso uma boa negociação. Iori se anima e pergunta que tipo de poder ele tem. Todos esperam receber algo poderoso. Karen cutuca Haruto e pergunta se ele não está nem um pouco animado. Haruto admite que talvez esteja. O príncipe diz que sua irmã entende mais sobre habilidades e deixa a explicação com ela. A princesa explica que usará sua habilidade de avaliação para examinar as habilidades de todos. Ela diz que todos possuem capacidades incríveis, especialmente Iori, que seu poder é excepcional. Iori pergunta qual é a sua habilidade. A princesa diz que como eles vêm de um mundo sem magia ou habilidades, é melhor demonstrar. Ela pede para que Haruto dê um passo à frente, dizendo que ele é o exemplo perfeito, pois seu poder é incrível. Iori se enfurece, dizendo que ela não deveria escolher um ninguém como ele. A representante da turma segura Iori e pede para ele deixar isso para lá. Iori lança um olhar mortal para Haruto. Haruto então avança e pergunta o que precisa fazer. A princesa pede para que ele olhe para o Riel encaugelado. A criatura parece extremamente furiosa e assustadora. Ela explica que o Riel, embora jovem, se tornará tão perigoso quanto um dragão ao amadurecer. Mesmo assim, já é de classe B, equivalente à força de 100 soldados comuns. Ela diz que a habilidade de Haruto se chama Domar. De repente, ela o abraça por trás. Mochidiuki fica um pouco irritada e comenta que um monstro desse nível normalmente não pode ser domado, mas com o poder de Haruto isso talvez seja possível. A princesa o empurra suavemente em direção à jaula e pede que estenda a mão. O Riel ruge alto. Ela o tranquiliza, dizendo que basta dizer a palavra domar. Haruto, suado de medo, finalmente diz domar.
Um círculo mágico aparece e uma luz intensa brilha. A jaula é aberta e o Riel salta em direção a Haruto, mas acaba se agarrando a ele como um animal de estimação. A princesa explica que com essa habilidade, Haruto pode comandar qualquer besta. Karen se aproxima e diz que o Riel é muito fofo, perguntando se já deu um nome. Haruto diz que não vê necessidade, mas Karen explica que, sem nome, ele nunca se tornará realmente próximo. Após pensar um pouco, ele o chama de R. Karen então revela que sua habilidade é mistura, que a torna apenas um pouco melhor em combinar coisas e lamenta não ter algo mais chamativo. Haruto a encoraja. Ele então se pergunta que poderes os outros receberam. De repente, o chão treme novamente e vemos Iori atravessando uma parede com um sunco. A princesa explica que sua habilidade é fortalecimento corporal. Logo depois, Cria fogo na mão, mas perde o controle, e as chamas começam a se espalhar de forma descontrolada. Todos gritam para que ele apague o fogo, mas ele não consegue. De repente, uma enorme onda de água se choca contra as chamas e as apaga completamente. Quem lançou a magia de água não foi outro senão o príncipe Roas. O príncipe Rogas diz a todos para não se preocuparem, afirmando que, enquanto ele estiver presente, poderá lidar com a situação mesmo que alguém perca o controle. Yoshi acaba completamente encharcado pela magia de água de Rogas e encara o príncipe com uma expressão de profunda frustração. Em seguida, o príncipe diz a Mochiyuki para fazer o que quiser, assegurando que, se algo incomum acontecer, ele cuidará disso. Yoshi se irrita, agarra Mochiyuki pelo pulso e manda que ela se apresse e faça logo. No entanto, algo completamente inesperado acontece. Mochiyuki é subitamente ativada. Ela cai no chão enquanto vários círculos mágicos se formam ao seu redor. O príncipe Rogas imediatamente ordena que todos acalmem a heroína o mais rápido possível, e os magos cercam Mochiyuki tentando suprimir sua magia com seus próprios feitiços. A princesa filha procura desesperadamente alguém cuja habilidade possa acalmá-la. Seus olhos recaem sobre Haruto e ela chama seu nome, pedindo que ele use domar em Mochiyuki. Todos se opõem fortemente a essa ideia, argumentando que, uma vez usada, Mochiyuki ficaria completamente sob o controle de Haruto, o que não seria diferente de uma lavagem cerebral. Yoshi, furioso, diz que a ideia é completamente insana. A princesa filha diz a Haruto que se eles não agirem imediatamente, Mochiyuki será consumida por sua própria magia e inevitavelmente se transformará em um monstro. Haruto se sente profundamente dividido, questionando se transformar uma pessoa em um familiar é realmente aceitável. Karen o empurra para frente e diz que não é hora de hesitar. Haruto percebe que não tem outra escolha e caminha em direção a Mochiyuki. Ele diz à princesa que fará da mesma forma que fez com Riel, e também agradece ao príncipe por manter a situação sob controle. Haruto se aproxima de Mochiyuki e pronuncia a palavra domar. De repente, ele sente uma pressão esmagadora, como se seu corpo fosse ser despedaçado. A princesa o segura por trás e pede que ele aguente. Mochiyuki, quase inconsciente, olha para Haruto e estende a mão em sua direção. Um pequeno fragmento de memória surge em sua mente, o momento em que ela pediu desculpas a Haruto por um erro do passado. Haruto acaricia suavemente a cabeça dela e diz que está tudo bem, que ele definitivamente irá protegê-la. Lembrando dessa promessa, Haruto avança e ativa sua magia Domar. Uma luz ofuscante toma conta do local, tão intensa que todos sentem que podem ficar cegos. Quando a luz finalmente se dissipa, Mochiyuki é encontrada deitada nos braços de Haruto. A princesa filha se aproxima e diz que o plano foi um sucesso e que Mochiyuki foi completamente domada. Todos percebem então que domar também funciona em humanos. Vários dias se passam desde que foram invocados para outro mundo. A vida ali não era particularmente difícil. Pela manhã, estudavam a história do reino e aprendiam sobre as missões dos heróis do passado. À tarde, treinavam magia básica e combate, e rapidamente, todos adquiriam habilidades que superavam até mesmo as dos magos do reino. Haruto, Karen, Mochiyuki e seu Riel de estimação ficam sob uma árvore observando os outros alunos treinarem magia. Karen diz a Haruto que todos vivem com medo constante de serem domados por ele.
Haruto concorda, dizendo que descobriram que domar também funciona em pessoas. Ele então pergunta por que Karen continua ao lado dele, mesmo com todos com medo. Karen responde que se não ficasse com ele, não teria mais ninguém com quem conversar. Haruto se pergunta se ela não tem medo de ser domada também, especialmente porque Mochiyuki mudou desde o ocorrido. Desde que foi domada, Mochiyuki não sai mais do lado dele, provavelmente por efeito da habilidade, e ao contrário de antes, já não demonstra cautela perto dele. Os garotos da turma também ficam ressentidos com Haruto, pois ele acabou domando a garota mais bonita da classe. Filha disse a Haruto que ainda não sabemos como cancelar domar, mas que estão investigando isso. Mochiyuki olha para Haruto e pensa que essa é a sua chance. Ela nunca conseguiu interagir honestamente com ele antes, mas agora pode colocar tudo na conta do domar. De repente, Karen entra em pânico e diz que esqueceu seu Nukuzuki no mundo original, explicando que precisa ser mexido todos os dias ou estraga. Nukuzuki é um alimento tradicional japonês. Karen é a garota que está sempre ao lado de Haruto, e Mochiyuki sempre teve ciúmes dela. Quando Mochiyuki finalmente fala com Karen, percebe que ela é genuinamente gentil, o que torna impossível baixar a guarda. Mochiyuki pensa que Karen usa óculos simples para não chamar a atenção, mas que na verdade seu rosto é bem bonito. Ela diz a si mesma que não deve fraquejar, acreditando que sua proximidade com Haruto é um privilégio especial, e decide aproveitar essa oportunidade para se aproximar dele novamente. De repente, uma pedra cai logo atrás da cabeça de Haruto. Yoshi se aproxima e pede desculpas, embora seja óbvio que não é sincero, alegando que a pedra voou por causa de sua magia. Alguém atrás de Yoshi manda ele sair da frente. Yoshi olha para trás confuso e nesse instante inúmeras arcadas de fogo chovem sobre ele. Ele se esquiva desesperadamente de cada ataque. Outros alunos se reúnem, preocupados que alguém se tenha ferido, mas Yoshi a garante que está bem. Em seguida, ele encara Mochiyuki, que responde calmamente que sua magia também saiu de controle. Karen diz a Haruto que não brigarem por causa dela. Haruto responde que não é culpa dela, mas dele. Nesse momento, o príncipe Rogas se aproxima, sorrindo, e diz que não é bom que heróis briguem entre si, e que todos deveriam se dar bem. Ele segura casualmente duas garotas da turma como se fossem suas. Os garotos ficam imediatamente furiosos, e Yoshi lança um olhar assassino ao príncipe, xingando-o em voz baixa. Rogas diz que estava apenas cumprimentando as garotas, e acrescenta que se tiverem algum problema com sua atitude, ficará feliz em enfrentá-los em uma luta. Haruto lembra que seria impossível para qualquer aluno da turma enfrentar Rogas de frente, já que alguns o desafiaram no dia anterior e foram derrotados instantaneamente. Rogas comenta então que eles estão ficando mais fortes a cada dia e diz estar genuinamente satisfeito com isso, já tendo notado a visão do futuro de Haruto e o fortalecimento corporal de Yoshi, que permitiu a ele desviar de todos os ataques. O príncipe Rogas também elogia Mochiyuki, observando que ela dominou completamente sua habilidade de amplificação mágica, claramente como resultado do domar. Ele explica que domar aumenta as habilidades tanto do domador quanto do domado. Ao domar o Riel, Haruto e a criatura ficaram mais fortes, e ao domar Mochiyuki, o poder começou a circular entre os três, amplificando ainda mais suas habilidades. Karen conclui que isso significa que quanto mais Haruto domar, mais poderoso ele se tornará. Animada com a ideia, ela pergunta se ele também pode domá-la. Haruto rapidamente diz que ela não fale uma coisa dessas. Nesse momento, o príncipe Rogas se aproxima de Mochiyuki e pede que ela vá ao quarto dele, dizendo que gostaria de cumprimentá-la adequadamente. Mochiyuki recusa imediatamente, de forma direta, dizendo que não tem interesse nele nem em seu quarto. O príncipe fica momentaneamente chocado, olha para Haruto e depois se afasta, retornando ao seu quarto enquanto diz a Mochiyuki que ela pode ir se algum dia sentir curiosidade. Haruto diz a Mochiyuki que não precisava rejeitá-lo de forma tão brusca. Mochiyuki pergunta se ele teria ficado bem se ela tivesse ido com o príncipe. Haruto fica visivelmente envergonhado. Mais tarde, na sala de aula, a princesa filha começa a explicar sobre masmorras. Ela diz que é hora de experiência prática
e que o príncipe Rogas selecionou uma masmorra com monstros adequados para testar suas habilidades e, além disso, recompensas promissórias. Os alunos ficam imediatamente entusiasmados ao ouvir isso. Mochiyuki diz a Haruto que, com experiência, limpar uma masmorra deve ser isso. Haruto responde modestamente que não é tão forte quanto ela. Yoshi pergunta à princesa filha o que exatamente é uma masmorra. A princesa filha inicia a explicação fazendo a mesma pergunta. Em seguida, ela explica que uma masmorra é um termo geral para ruínas repletas de magia. Dentro das masmorras existem ferramentas mágicas valiosas, armadilhas perigosas e monstros. Ela acrescenta que quanto mais fundo se avança, maior se torna a concentração de magia, assim como o perigo representado pelos monstros. Ela também explica que o nível de perigo e a dificuldade de conquista de uma masmorra são determinados pela quantidade total de magia presente e que essas masmorras são divididas em 10 estágios. Segundo ela, masmorras de dificuldade 7 ou superior permanecem inexploradas pela humanidade e são praticamente impossíveis de medir. Em seguida, informa que a masmorra na qual eles irão entrar possui dificuldade de conquista 7. Os alunos ficam visivelmente chocados, apontando que um nível desses ainda é território inexplorado e parece excessivo para a primeira expedição. A princesa filha os tranquiliza, explicando que eles explorarão apenas até o 3º andar, que já foi conquistado e totalmente mapeado, tornando-o relativamente seguro. Yohi comenta que isso parece entediante. A princesa filha concorda que pode parecer monótono para heróis, mas os alerta de que baixar a guarda por apenas um instante pode resultar em morte. Ela os adverte de que mesmo masmorras mapeadas ainda podem conter armadilhas ocultas. Embora armadilhas como fossos e armadilhas automáticas sejam administráveis, há casos raros em que alguém pode ser teleportado para um espaço misterioso sem saída. Ela avisa para que não toquem em nada de forma descuidada. Com um sorriso, ela diz para aproveitarem a primeira exploração, pois podem encontrar ferramentas mágicas valiosas ou tesouros. A princesa filha anuncia que partirão no dia seguinte e que a exploração durará o dia inteiro, portanto devem se preparar adequadamente. Ela acrescenta que mapas serão distribuídos e deverão ser estudados com antecedência. Em seguida revela o nome da masmorra, Tumba Real. No dia seguinte, todos se reúnem diante da tumba real. A princesa filha anuncia que a exploração da masmorra será feita em grupos de 3 pessoas e instrui todos a formarem equipes. Tanto Karen quanto Mochiyuki imediatamente se agarram aos braços de Haruto. Karen diz que se ele o abandonar, ela ficará com as sobras. Mochiyuki acrescenta que já que Haruto a domou, é natural que ela vá com ele. Karen insiste que o trabalho em equipe é importante e que todos devem se dar bem. O príncipe Rogus observa Haruto com visível frustração. Na noite anterior ao início da exploração da masmorra, o príncipe chama Yohi ao seu quarto tarde da noite. Ele diz a Yohi que Haruto é perigoso, um herói capaz de domar humanos. Explica que se esse fato se tornar amplamente conhecido, causará inúmeros conflitos desnecessários pelo mundo. Yohi responde que não se importa e exige saber por que foi chamado à meia-noite. O príncipe diz que, embora Yohi não goste dele, também sabe que Yohi não gosta de Haruto. Ele explica que o motivo pelo qual os heróis não foram autorizados a deixar o Palácio Real é para manter a existência de Haruto em segredo. Então, com um sorriso calmo, o príncipe ordena que Yohi elimine Haruto. Yohi pergunta se ele está falando sério. O príncipe responde que Yohi é o único entre os heróis forte o suficiente para fazer isso. No entanto, como Mochiyuki está sempre ao lado de Haruto, não será fácil, e é isso porque ele está confiando essa tarefa a ele. O príncipe assegura a Yohi que lhe fornecerá seus guardas pessoais e que ninguém será responsabilizado por um único desaparecimento, já que acidentes são comuns em masmorras. No dia seguinte, durante a exploração da masmorra, a princesa filha alerta todos para terem cuidado com armadilhas e monstros, instruindo-os a reportar imediatamente caso alguém se machuque ou desapareça. Ela também se desculpa a Haruto por colocá-lo na perigosa posição da frente. Haruto responde que não é culpa dela.
Mais cedo, Iole havia dito à princesa que a frente da formação é o lugar mais perigoso em uma masmorra. Ela concorda, explicando que aqueles na frente sempre encontram os inimigos primeiro e acabam se tornando a retaguarda durante as retiradas. Então, Iorri insiste que apenas os mais fortes devem ocupar a posição da frente. A princesa inicialmente sugere colocar os guardas reais mais fortes do reino ali, mas Iorri recomenda Haruto em vez disso, acrescentando que é desagradável para qualquer pessoa ficar atrás de